Salve, torcida colorada! 2 pontinhos perdidos em casa, né? Por causa de uma rateada logo de início de jogo. Vitor Gabriel entrou frio, fazia tempo que não jogava. Era para ter feito a cobertura pelo lado do Bernabé ali e não conseguiu fazer, né? O Bernabé também vacilou no início e os caras se aproveitaram, né? Se aproveitaram. 2 gols em 10 minutos. Depois tiveram um terceiro gol de escanteio ali, que, minha nossa, né? Ah, que falha do Antony, né? Que falha do Antony. Não segurou firme uma bola, né? Entregou ali nos pés do zagueirão, né? Mas o Inter tem resiliência. O Inter é um time que se nega a perder. Perdemos para o Palmeiras, vocês vão dizer, mas o Inter se negou. O Inter no segundo tempo tentou buscar. Foi, mas não conseguiu. Né? E hoje, uma arbitragem péssima. Né? Não em lances capitais, porque ele não influiu nos lances de gol de nenhum dos times. Né? Anulou corretamente lá um gol do Inter e 2 penalidades máximas, né, que ele poderia ter marcado, mas houve problema de impedimento. Gente, eu contei os impedimentos do Valência e do Wesley. O Roger precisa rever isso. Eles estão matando o ataque do Inter. Além do Valência não acertar em gol, não conseguir dominar uma bola na frente do gol, ele ainda está prejudicando o ataque, entrando em impedimento. O Roger precisa rever isso urgente. Time que não tem artilheiro não ganha nada, gente. Já vou dizer. Os gols de zagueiro, gol de meio de campo, gol de lateral, isso não é sempre que ocorre. Hoje o Bernabé deixou dele, o Fernando também deixou dele de cabeça, o Alan Patrick fez o de sempre, né? Sempre de pênalti. E chutou no meio do gol, mais para o lado do goleiro, que onde o goleiro saltou, quase que o goleiro defende com os pés, né? Mas no geral, gente, a gente tem que se dar por satisfeito que, embora o Inter entrou dormindo no início do jogo, conseguiu se recuperar no segundo tempo e foi para cima. Poderíamos ter virado? Sim, poderíamos ter virado o jogo. Tivemos chance para isso. Mas, como eu disse, time que não tem artilheiro não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Borré e Valência juntos. Funcionou a nível de jogada, mas não a nível de conclusão. Borré só cabeceia por cima. Não consegue uma cabeçada decente. E o Valência não domina a bola para concluir a gol, né? E quando chuta por cima. Né? Mas, vamos lá. O Inter chegou a 5 pontos, o Bahia tem 4, mas o Bahia ainda joga nessa semana contra o Atlético Nacional, joga na Bahia, né? O Atlético Nacional é um time bem carrancudo, né? A gente vai ter que torcer para um empate. Um empatezinho do Bahia. Eu sinto muito, meus amigos baianos, mas é tudo em prol do meu time. Uma torcidinha para um empate aí, para o Inter continuar no saldo de gols e no número de gols feitos, né? Na frente do Bahia. Porque nós temos 2 rodadas agora jogando fora de casa, contra o Nacional lá no Uruguai e contra o Atlético Nacional na Colômbia. E depois pegamos o Bahia aqui. Então, tá complicado, mas dá para chegar lá. Temos que conquistar pontos fora agora, né? 2 empates, ou 1 vitória e 1 empate, sei lá. Que se virem, façam o que tiver que fazer. Aí vocês notaram que na minha thumbnail aqui no início, aqui na chamada, eu botei, né, a foto do Oscar Romero. Por que eu botei a foto do Oscar Romero? Porque apesar do Fernando ter feito uma grande partida, como sempre faz, alguns até o elegeram como melhor em campo, eu achei que os poucos minutos que o Oscar Romero teve em campo foi decisivo. Foi muito bem. Olha o passe que ele deu de 50 metros praticamente para o Bernabé entrar livre e marcar. Isso que é conclusão a gol.
Borré, Valência, se espelham no Bernabé. Entrou na área, mudou de pé, tirou o goleiro totalmente do lance. Trocou de pé na hora de bater. É isso que esses nossos artilheiros não conseguem fazer. Mas, enfim, como eu estava dizendo, o Oscar Romero, para mim, foi os poucos minutos que ele entrou, fez um baita de um jogo. Se ele tivesse mais minutagem, eu acredito que nós teríamos sido mais felizes. Porque Romero e Alan Patrick ali no meio são dois homens que têm uma técnica incrível. Tanto em enfiar uma bola, como lançar, como driblar, né? E trocar passes. Romero não erra passe. Alan Patrick teve uma chance infiltrando na área e não conseguiu dominar a bola, né? Seria o quarto gol. Mas enfim, empatamos. E agora nos resta ir buscar fora de casa. Contra o Nacional, lá a gente sabe que até dá. Contra o Atlético Nacional, a coisa se complica lá na Colômbia. Né? Menos mal que é o Bahia em casa. Então, de repente, aí nós vamos disputar essa vaga com o Bahia. Tudo depende agora de quinta-feira. Não dá para falar muito. Né? Beleza, gente? Então é isso. Uma análisezinha rápida. Gostei da atuação da torcida no final do jogo. Aplaudir, incentivar o time, sempre gritando, sempre, né, aumentando o volume. Enfim, muito se deve à participação da torcida em levar o time para cima deles. Né? E os aplausos no final foram bem merecidos. Afinal de contas, a gente sai de um 3-0 por um 3-3, mesmo que a gente não tenha virado o jogo, né? Mas conseguimos recuperar os 3 gols que nós sofremos. E parabéns, então, à nossa torcida. Beleza, gente? Bom, paramos por aqui. Hoje é terça-feira, temos o jogo do Bahia, eu acho que é na quinta, né? Depois temos o Juventude em casa no final de semana, já pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ter que alternar, gente. O time correu muito hoje, né? Correu demais. O Vitão até sentiu ali, não sei se foi uma lesão, se ele continuou no jogo com uma lesão, o que houve, né? Ou se foi uma pancada, vamos aguardar para ver. Beleza? Então, assim, ó, deixa o likezinho, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Se possível, compartilhe o vídeo. E seja membro do canal para concorrer a uma camisa do Internacional, essa nova aí. Beleza? Valeu, gente. Tchau, um abraço. Até o próximo.